falo também sobre o Atlético Mineiro, que já sabe do interesse do Corinthians na contratação de Guilherme Arana. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que já sabe do interesse do Corinthians em Guilherme Arana, informação que eu contei com exclusividade nessa terça-feira, enorme repercussão em Belo Horizonte. Dirigentes do Atlético não gostaram da divulgação da notícia, eu achei super relevante contar que o Corinthians já procurou o Arana para demonstrar interesse. É importante contar que André Negão, candidato à presidência pela situação, e André Sanches, que é o seu grande aliado, são muito próximos do Fernando Garcia e também do Guilherme Arana, e são eles quem capitaneiam esse movimento para tentar a contratação do Guilherme Arana para a próxima temporada. O Corinthians se baseia no fato de o Arana estar entrando no último ano do contrato para tentar fazer alguma possibilidade de negociação. Diante dessa situação, o Atlético promete acelerar o processo de renovação de contrato para não perder o Arana de graça, jogador contratado por 5 milhões de euros. Só para arrematar ainda sobre o Atlético, estou atrás da informação a respeito de patrocínio Master. Nesse momento a Betano é a favorita a ficar no patrocínio Master, o contrato vai até dezembro de 24, mas o pessoal do Galo está pedindo uma valorização importante. O Corinthians, segundo o colega Jorge Nicola, estaria de olho no Arana, né? Só que é uma informação que nós trouxemos já há algum tempo, desse interesse. Na verdade, o Arana, vamos lá, o Arana desperta interesse de todos os clubes. Se pá, até o Palmeiras, o Fluminense, todo mundo quer. Porque e o Corinthians, que tem o Fábio Santos, por exemplo, que já está com a idade avançada e não é uma unanimidade, o Corinthians estaria de olho. Agora, o que o Thiago Fernandes apurou sobre a possibilidade do Arana não permanecer, porque eu também tenho uma informação, que inclusive busquei agora há pouco, mas antes a sua. Por desejo do Atlético, essa negociação não aconteceria, porque já existe uma conversa da diretoria com o staff do jogador para que ele permaneça por mais tempo. Importante lembrar que o Arana tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024 e existe no Atlético já o interesse de mantê-lo, de ampliar esse contrato e valorizar o vínculo do jogador. Então já começaram as tratativas, já começaram as conversas para que o Arana renove o seu contrato. O Atlético aposta, dentre as várias coisas que o Atlético tem ali de vantagem ou de ponto positivo, como o Arana já estar adaptado a Belo Horizonte, a identificação com o clube, o Atlético aposta também na boa relação com o staff do jogador. Lembrando, ele é representado pelo Elenco Esportes hoje, do Fernando Garcia e do Guilherme Miranda, e essa empresa trabalha também com o Edenilson, foi a responsável por trazer o volante, que foi um pedido do antigo treinador atleticano à diretoria. Então existe uma ótima relação entre Atlético e Elenco Esportes, e o Galo aposta nisso também para conseguir a manutenção do jogador. Bom, o que eu tenho de informação, que eu busquei, é que inclusive há uma vontade do jogador em permanecer no Atlético. O que eu tenho de informação é que há uma vontade do Arana em permanecer. Ou seja, se o Arana tem vontade de permanecer, Dólar, e o Atlético, obviamente, interesse em permanecer com ele aqui, acho que entre uma situação e outra, a coisa está caminhando para a renovação. Caminhando, mas a gente sabe que no futebol também esse acordo Sabe, muitas vezes fica um pouquinho mais complicado do que parece. O Corinthians também, né? Aí vai depender muito dos valores envolvidos, o que vai acontecer aí no meio dessas conversas, mas não tenho a menor dúvida de que pro Atlético a melhor saída é a permanência do Arana, até porque vale o esforço, né, Dó? Vale demais, ele é disparado o melhor lateral esquerdo. Sabe por que essa pessoa do Atlético falou comigo? Que o Arana reconhece... Gente, eu não posso duvidar da índole do cara. Claro. Que o Arana valoriza muito ele ter chegado até a seleção pelo Atlético. A contusão veio, o Atlético cuidou, ele se recuperou e está muito bem, muito bem. E segundo o que me consta, que me informaram, ele valoriza isso. Valoriza o esforço do Atlético de contratar, o esforço do Atlético em cuidar, a chegada na seleção através do Atlético. E ele tem uma história no Corinthians, mas o Atlético hoje está num patamar que consegue disputar, né? Só que, e aí assim, eu penso que pro Atlético, né, eu não pago as contas do clube.
né? Então, tô numa posição muito eu abriria fácil a mão aqui de uns também. 4 aí para ficar com ele. Eu acho que o Atlético não deveria medir esforço, deveria equiparar Acho que vai salário ficar. com as grandes estrelas mesmo do futebol brasileiro, fazer um contrato longo, fazer progressão salarial, fazer plano de marketing, o que tiver que fazer para convencer mesmo o Arana a ficar, assim, até aposentar, se for o caso, porque o Atlético não vai encontrar no mercado um lateral da mesma qualidade, vai ser muito difícil de repor, ele já é ídolo da torcida, já tem uma identificação, usa a camisa 13, né? Então dá para usar isso também, então assim, o Atlético precisa fazer todo o esforço possível para manter e por muitos e muitos anos o Arana, porque o que ele entrega dentro de campo, o Atlético não vai conseguir com o outro facilmente. Ô Dola, eu posso falar a respeito do bate-papo que a gente estava tendo ali fora? Antes Claro. do programa começar, quando a gente foi falar a respeito do Arana, o Dola, a gente conversando a respeito disso, a gente pensou assim, o Atlético recentemente perdeu um personagem que era muito querido pelo torcedor, tô falando do Alan, que foi um pouco traumática a saída dele, foi pesada para o torcedor do Atlético, sabe, a forma que foi, para o clube que foi, então tudo isso pesou. Então o Atlético está um pouco mordido com essa situação. E isso pode fazer o quê? O Atlético fazer um esforço sobrenatural para não perder um jogador tão identificado, tão querido pelo torcedor atleticano num momento como esse. O que seria para o torcedor do Atlético pensar, no ano de 2023 perdemos o Alan para o Flamengo. Aí depois, ao final do ano de 2023 ou no início de 2024, o Atlético perde o Arana para o Corinthians. Isso seria uma bomba caindo dentro do Atlético. Então o torcedor do Atlético espera que a diretoria faça todos os esforços para ter esse jogador aqui por um longo tempo, como muito bem disse o Dola. E uma outra coisa, com o tempo, o Arana vai mais uma vez voltar à seleção brasileira. Pelo futebol que ele tem, pela capacidade que ele tem. Totalmente. Então, o Diniz hoje olha para o Arana como um possível nome a estar em convocações futuras. Então, o Arana tem um lugar, tem um ambiente muito querido, que ele continue aqui no Atlético, porque ele vai ser muito importante. E o Atlético tem que entender que é importante olhar para o mercado, né? Se tem o jogador, se bom, eu vou renovar aqui, mas se tiver um negócio ali na frente, eu consigo vender e tal. É importante olhar isso. Mas o jogador que também tem uma entrega técnica de qualidade absoluta, esse cara também você tem que contar com ele aqui. Fazer um contrato mais extenso, ter a segurança de que na lateral esquerda você vai ter qualidade absoluta, padrão de excelência na lateral esquerda. Então é o seguinte, renovação do Arana, segundo o que eu tenho de informação, já começa a ser discutido, o Thiago trouxe aqui confirmando. A Atlético Mineiro está a um passo de um acordo em torno de 130 milhões. O Galo só entra em campo no próximo sábado a partir das 9 horas da noite diante do Internacional no Beira-Rio pela 25ª rodada do Brasileirão. O adversário, para a alegria do Galo, disputa a semifinal da Copa Libertadores durante a semana atual e seguinte, ou seja, tende a poupar no confronto da competição nacional. Pelo lado do treinador Luiz Felipe Scolari, a tendência é de força máxima. Depois dos retornos de Alan Franco e Igor Gomes na última partida, o Atlético Mineiro pode receber também Igor Rabelo. O zagueiro iniciou uma transição física em busca de recuperar a titularidade na reta final da temporada. Caso não seja apto, Felipão provavelmente mantém Márcio Lemos e Bruno Fux.